Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Hoje a gente está aqui para o terceiro vídeo da série dos 5 princípios do investidor consciente. 900 mil pessoas entrando na bolsa na pandemia, pessoal. É importante que as pessoas saibam como se comportar para evitar riscos excessivos. O princípio de hoje é um princípio um pouquinho mais técnico, que fala de comprar empresas de crescimento. O primeiro princípio você já deve ter visto, se não viram eu aconselho que vejam até antes desse, que é comprar regularmente. Importante colocar dinheiro novo na bolsa regularmente, exatamente como você faz em uma poupança de longo prazo para sua aposentadoria, e pouco dinheiro, tá certo? Isso reduz o seu risco. O outro é reinvestir todos os ganhos, não só dividendos, mas como ganhos extraordinários também, que aí você compensa perdas que você possa ter em outra parte da carteira que não foi tão bem. E esse terceiro agora é fundamental e é o mais técnico de todos, que é comprar ações de crescimento, que em inglês são chamadas de growth stocks, tá? Mas, como vamos falar de bolsa, vamos para o nosso disclaimer antes de continuar. Então, pessoal, esse terceiro princípio aqui é um princípio um pouquinho mais técnico, tá? A gente vai falar sobre como selecionar empresas de crescimento. Quando o INE veio para o Brasil, que eu trouxe um monte de ferramentas estrangeiras, né, para o Brasil para ensinar o brasileiro a investir em ações, uma das coisas que foi trazida foi o Stock Selection Guide, que é um método criado em 1949 por um sujeito chamado George Nicholson, canadense, se não me engano, que ele ensinou pessoas muito simples, né, caminhoneiro, pipoqueiro, dona de casa, a selecionar ações, né? Aquelas ladies de Birdstown que faziam comida e compravam ações, elas usavam esse método, né? É um método que aqui no Brasil foi chamado de método INE, e ele foi tropicalizado por mim e pelo professor Mauro Kalil no livro Investimentos para Não Especuladores, ensinando uma análise fundamentalista muito simples para pessoas que têm pouco conhecimento começarem a tomar o domínio, né, tomar o conhecimento de como é que funciona essa questão de selecionar empresas de crescimento, ver se uma empresa está cara, ver se uma empresa está barata. Tá? É uma metodologia bem simplificada, mas não é o objetivo deste vídeo aqui. Tá? O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês o efeito de você investir em empresas de crescimento. Normalmente uma empresa de crescimento ela está cara. Por quê? Porque está todo mundo esperando que ela cresça. Se o mercado está crescendo 8%, 9%, todo mundo espera que ela cresça. Quando eu falo crescer, eu estou falando de preço não, tá, gente? Sempre, quando a gente fala de empresa de crescimento, a gente está sempre falando do crescimento dos fundamentos. Receitas, lucros, dividendos, a empresa cresce, não é? O que acontece no mercado é derivado disso e a gente pode passar 3, 4, 5 anos no mercado deprimido, né, que a gente chama de bear market, e a empresa crescer pra caramba, mas isso não se refletir necessariamente no valor. Tá? E vai acabar se refletindo em algum momento, em 5, em 8, em 10 anos, porque foi como aconteceu nos últimos 100 anos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, uma growth stock, uma ação de crescimento, é uma ação que costuma estar cara, mas nem sempre. Né? Se você olhar, por exemplo, esse ano agora, o Brasil teve a Petrobras a R$11, 12 e 24. A gente teve Vale a 34, 65. A gente teve Gerdau a 9, 19. Em um ano. Com toda a pandemia, essas coisas acontecem. Então, nem sempre as empresas que crescem, boas, estão naquele momento de estarem muito caras. Então, o que o método ensina você é a descobrir que empresa naquele momento está menos cara do ponto de vista relativo, não é? Ainda que todas estejam caras, sempre tem uma que está menos dentro das suas perspectivas, das suas premissas, que você aprende na metodologia. Mas por que investir em empresas de crescimento, pessoal? Esquece bolsa, pensa em coisa simples. Você vai comprar uma padaria. Você olhou todos os balanços da padaria, religiosamente, todo ano dava 100 mil reais de lucro. Lucro, tá certo? Lucro, dinheiro que você pode distribuir. Aí você falou, eu consigo pagar R$1 milhão por essa padaria, ótimo. Você pegou lá 1 milhão, pagou, significa que você está com uma expectativa de ter um retorno do seu investimento de 10% ao ano, que não cresce. É o que você pensava. Você entrou lá, sentou na padaria, recebeu o seu prolabore. Importante você entender o seguinte, você botou 1 milha, o CNPJ tem que retornar os 100 mil, por ano para você que você tinha essa expectativa. O seu prolabore, que você tira de salário, não tem nada a ver com retorno do investimento. Tá? O prolabore é retorno do trabalho. Então, se você está ganhando R$10 mil por mês ali e poderia ganhar R$10 mil em outro lugar, você não pode contar isso como se fosse um retorno do investimento. Isso é meio óbvio, mas algumas pessoas não sabem. Então, você
sentou lá e fez a padaria bombar. A padaria está faturando agora de lucro, está tendo lucro anual de 500 mil reais. Aí todo mundo ficou de olho, os grandes empresários ficaram de olho querendo comprar a sua padaria. Aí você chegou e falou assim, tá, eu vendo ela hoje. Você vai vender por quanto? 1 milhão é óbvio que não. Você comprou ela por 1 milhão quando ela dava 100 mil. Agora ela está dando 500 mil reais de lucro. Você vai vender por quanto? 5, 8? Depende. Mas certamente muito mais do que 1 milhão. Então essa é a lógica. Se você tem empresas que crescem de forma regular, essas empresas tendem a crescer o valor de mercado também. Tender não significa nunca, por favor, gente. Nunca interpretem nenhum vídeo, nem quando o cara disser que é indicação de investimento, para o seu bem, não interprete como indicação de investimento. Tenha sempre consciência de que é sempre o seu bolso que está na reta. Então é importante você tomar decisões com coisas que você entende. Né? Então não entre, é fácil ganhar dinheiro, nunca é. Né? Assim, é certo, não é. Nunca é. Então o que a gente está falando aqui não é garantia de nada, mas a história mostra que se você está em empresas que crescem, você tende a valorizar o seu patrimônio. E se você olhar para as empresas que eram pequenas e que hoje são enormes, você vê que provavelmente se você tivesse sido sócio delas nos últimos 20 anos, 15 anos, você estaria rico. Netflix, Google, Amazon, Facebook. Quer dizer, Facebook até nem tanto porque ele já começou muito grande, começou com um IPO grande. Mas se você pega uma empresa que saiu praticamente do nada, se transformou numa potência, e você era sócio dela desde o início, você tende a ter benefícios, a ter lucros com isso. Tá? O que eu vou mostrar para vocês é o que eu fiz no meu livro O Mercado de Ações em 25 episódios. Ele está atualizado. Eu relancei ele recentemente, é um best-seller nacional, agradeço novamente as pessoas que compraram o livro. Eu mudei bastante essa segunda versão, porque eu tive mais acesso a mais dados, então eu fiz um screening, né, uma avaliação de 169 empresas, o histórico de lucro delas de 1996 até 2017. Nem todas têm histórico desse, algumas são mais novas do que isso, existiam até antes, mas fizeram IPO posterior a 1996, então eu não tenho 22 anos para todas as empresas, tá? Mas eu consegui, nessas 169 empresas, se não me engano, eu consegui identificar, por exemplo, olha, não é tão pouco, 69 empresas, isso é até 2017, tá, gente? Não é atualizado para agora, até o dezembro de 2017. Consegui achar, por exemplo, 69 empresas que no passado, atenção, futuro pode ser outra coisa, no passado tinham dado lucro em todos os períodos estudados. Algumas tinham 22 anos de lucro, outras tinham 18, outras tinham 17, outras tinham 10 e outras tinham 5. Mas todas aquelas 69 nunca tinham dado um prejuízo enquanto companhias de bolsa, né? Enquanto negociadas na Bolsa de Valores. Então, gente, isso aqui é só a lista do screening que eu fiz, tá? Isso significa, pessoal, até de 1996 a 2017, nos anos em que essas empresas apresentaram resultado público, nós não encontramos nenhum prejuízo. Não significa que não tenham dado prejuízo depois, não significa que são boas empresas, não significa que o futuro vai ser maravilhoso, não significa que elas não possam estar tendo prejuízo nesse momento. Não significa nem que elas ainda existam, porque elas podem ter sido compradas. Mas é uma listinha das empresas que eu identifiquei que no período tiveram, tem mais algumas, né? Que no período não tiveram prejuízo. Você tem algumas bem conhecidas aí, como Itaúsa, Itaú Unibanco, Porto Seguro, Vivo, e outras menos conhecidas como Lynx, como EasyTech. Se bem que EasyTech já é antiga, algumas pessoas conhecem, SLC Agrícola, que as pessoas não conhecem, a impressionante VEG, né? Que tem um resultado, a VEG, eu acompanho a VEG desde 2005, eu nunca consegui entrar na VEG porque ela sempre estava cara, e nem preciso dizer que gera um arrependimento enorme, porque ela sempre estava cara e ela sempre cresceu, não é? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Não é essa lista é uma lista só das empresas que tiveram lucro, mas vamos dar uma olhadinha no perfil do lucro para vocês entenderem o perfil do crescimento do patrimônio do investidor. Vocês desculpem ser repetitivo, pessoal, mas isso aqui não significa absolutamente nada, nenhum julgamento de valor a respeito dessas empresas, do futuro, do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Mas dá uma olhadinha no Itaú, por exemplo. Em 1996, o Itaú teve um lucro de 592 milhões. Aí foi para 700, 800, 1 milhão, 1 bilhão e 800, né? 2, 3, 5, 4, 8, 7, 10, 13, 14,
15, 20, 23, 21, 23, tá. É meio óbvio que uma empresa que saiu de um lucro de 592 milhões para um lucro de 23 bilhões, quase 24, em 22 anos deve ter crescido o valor de mercado. Então o valor de mercado dela saiu de 5 bilhões para 259 bilhões. A questão é o seguinte, esse perfil aí é um perfil que você vai ter sobressaltos, não há dúvida nenhuma que você vai ter sobressaltos. Nem sempre o mercado vai estar exatamente igual, né? A ação está bombando, o mercado às vezes está ruim, você vai ter sobressaltos, mas é o tipo de investimento, o tipo de growth stock, né? De ação de crescimento que ajudaria você a ser bem sucedido no investimento de longo prazo. Tá? Isso aqui não tem nada, não falo nada de curto prazo, zero, não falo nada de curto, só de longo. O da Ambev semelhante, a Ambev tinha um lucro de 325 milhões, nem era Ambev na época, né? E bateu 12 bilhões em 2016. E obviamente ela subiu ao longo desse tempo todo. O Bradesco, que é um lucro um pouquinho mais regular também como do Itaú, tinha um lucro de 824 e foi para 14 em 2017. Importante colocar aqui que alguns episódios, como no caso do Itaú, a compra do Unibanco, fizeram o lucro crescer muito. Então a gente não pode comparar diretamente, de achar que o Bradesco não teve a mesma lucratividade, porque pode ter sido com base em aquisições, isso pode ter diluído um pouquinho o seu retorno. Tá? Isso aí não é para você ver retorno, não é olha quanto eu poderia ter ganhado, tanto é que eu não estou falando nada de valor. Estou falando apenas de valor de mercado, não estou falando nada de valor de ação aí. Isso é para você entender o seguinte, o perfil, o padrão. O padrão de crescimento regular de lucro é um padrão que gera normalmente um crescimento regular ou próximo disso de resultados de market value. Isso a gente consegue ver de forma muito clara se você pegar esse histórico de lucros e esse histórico de valores de mercado e fizer uma correlação trivial, uma correlação estatística trivial, para verificar o quanto que uma variável está dependente da outra, não é? Tá ligada na outra. Então a variável dependente, obviamente, vai ser o valor de mercado, porque ele depende do resultado que a empresa está dando, é o que as pessoas procuram, resultado, dividendo, etc. E aí você vai perceber a Ultrapar é uma empresa que estava muito bem, né? E não significa, preste atenção, que de 2017 em diante ela não pode ter dado problema, não é isso. Não é esse Cielo, por exemplo, mesma coisa, né? A Croton, por exemplo, nem existe mais, agora o nome é Cogna. Então a gente tem ali que a Ultrapar, a Raia Drogasil, Fleury, que são empresas um pouco mais novas, a Raia Drogasil e a Fleury, VEG, Itaú Unibanco, Cielo, Lynx, Eng Brasil, M. Dias Branco, Ambev, essas empresas todas que vocês estão vendo aí tiveram, futuro ninguém sabe, tiveram alta correlação entre as cotações e o lucro, né? Entre os valores de mercado e o lucro. Isso não significa, como eu te falei, que o futuro vai ser exatamente da mesma maneira. Mas uma alta correlação significa o seguinte, que o mercado acompanhou o fundamento razoavelmente, né? Algumas empresas podem ter deixado de performar, podem ter deixado de lucrar. Volta aqui para mim que eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Então, gente, assim, uma das empresas que eram mais bem sucedidas no método INE era a Saraiva Livreiros. E a Saraiva Livreiros passou talvez 20 anos com lucro crescente e de uma hora para outra a coisa desandou. Então essas coisas acontecem, não significa, nenhuma dessas empresas que está aqui significa que o futuro foi ou será maravilhoso. Isso é óbvio, né? O importante é você entender que quem surfou essa onda, quem surfou a onda do crescimento de fundamentos, teve uma correlação muito próxima com o crescimento do valor de mercado, o que significa que teve um crescimento muito próximo do seu próprio patrimônio, porque você investiu naquela empresa. Quem surfou essa onda? Então, achar as empresas que terão crescimentos consistentes para os próximos anos é o papel do investidor consciente. O cara que quer entrar e sair, não. O cara que quer passar 20 anos, o que ele precisa é encontrar uma empresa que vai ser bem administrada, ter boa governança e vai levar o dinheiro dele longe crescendo. Não faz sentido você esperar que você vai comprar uma empresa que tem um tamanho X hoje, sei lá, receita de 1 bi, e daqui a 10 anos vai ter receita de 1 bi, lucro de 100 milhões, daqui a 10 anos vai ter lucro de 100 milhões, e que essa empresa vai fazer um agrado no seu dinheiro. Não é essa empresa que você tem que procurar, tá? E o método sempre, né, o método que a gente colocou
a gente traduziu e tropicalizou dos Estados Unidos, é um método que te ajuda não só a identificar as empresas que têm esse perfil, mas a selecionar aquelas que naquele momento que você tem lá os seus R$1.000, seus R$1.500, seus R$2.000 de dinheiro novo, de aporte na bolsa, que naquele momento não estão caras demais ou eventualmente estão baratas por algum motivo específico da bolsa, que você acredita que não vai impactar os negócios da companhia. Para quem quiser conhecer melhor o método, ele está no livro Investimentos para Não Especuladores, foi lançado por mim e pelo professor Mauro Calil na Saraiva, está aí, você consegue ver a carinha do livro. E os dados que a gente colocou aqui são dados que estão, tem muito mais, mas muito mais coisa, que estão no meu livro Mercado de Ações em 25 episódios. Aqui eu só coloquei uma pequena parte, a gente tem análise para todas as 169 empresas e discussões sobre o que acontece quando uma empresa é cíclica, o que acontece quando uma empresa passa 5 anos sem crescer, depois dispara, e essas coisas são discutidas no livro. Obrigado pela participação, pessoal.